eu vou te contar em 2 minutos a história de Buda, a história de Siddhartha Gautama, do Buda histórico. E ela é muito interessante porque ela se parece muito com a sua história, com a minha história, com a história de todo ser humano. Siddhartha Gautama, que é o nosso Buda histórico, ele nasceu na Índia mais ou menos 2.600 anos atrás. Se a gente for olhar para os padrões de hoje, ele era um baita playboy, porque ele nasceu filho de um rei, então ele nasceu rico, bonito, sarado, com status, com dinheiro, com fama, casou com uma mulher linda, teve filhos e era o herdeiro do trono do pai e ia herdar todo esse poder do pai. Ou seja, ele tinha o que a gente considera hoje uma vida perfeita. E para piorar, o pai dele era um pai super protetor, porque com medo dele sair do castelo e não querer assumir o trono, deixou ele preso no castelo a maior parte da vida dele, né? Para ele não poder ver as mazelas do mundo. Então ele vivia num mundo cor-de-rosa dentro do castelo, porque tinha um pai super protetor. Só que acontece que Buda vira adulto, acaba tendo curiosidade, tendo interesse para saber o que acontece fora do castelo e pede para o pai dele sair do castelo. Quando ele sai do castelo, ele descobre que existe a doença, a velhice e a morte. E aí aquilo choca ele demais. E ele começa a se questionar. Qual é o sentido de eu ficar preso aqui no castelo, nesse mundo de prazeres, né, nessa realidade aqui fictícia, se no final eu vou ficar doente, envelhecer e morrer? No final a vida vai acabar. Qual é o sentido disso tudo? Né? Eu viver essa experiência toda aqui, se no final é o sofrimento. E a história de Buda se relaciona muito com a nossa, porque todo mundo, em algum momento da vida, tem essa mesma realização de Buda. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você nasceu com pai, com mãe, se você é órfão, se você trabalha, se você não trabalha, se você é velho, se você é criança. Em algum momento da sua vida, você vai entrar em contato com a velhice, com a doença e com a morte, e aquilo, de alguma forma, vai te fazer refletir sobre a vida. Então a história dele é muito parecida com a nossa história. Só que aí Buda se questiona, ele fala, eu preciso descobrir uma forma de sair desse sofrimento. Esse ciclo de doença, velhice e morte, eu preciso entender qual que é o propósito dessa vida. O que eu estou fazendo aqui? E ele abre mão do trono, sai e começa a praticar um monte de coisa. Ele pratica yoga, pratica ascetismo, pratica exercício físico, pratica meditação. Até que depois de mais de 6 anos de prática, ele senta embaixo de uma árvore e ele fala, eu só vou me levantar daqui quando eu estiver iluminado, quando eu conseguir quebrar esse ciclo de sofrimento. E aí depois de meditar um bom tempo embaixo dessa árvore, ele desperta, ele acorda do ciclo do sofrimento, ele acorda e ele sai do ciclo do sofrimento. Ele entende um processo, uma metodologia, uma forma de enxergar a realidade que acaba com o sofrimento. E ele passa os próximos 40 anos de vida, mais de 40 anos na verdade, ensinando esse caminho para se livrar do sofrimento. E isso é muito parecido com a nossa vida. A gente cresce, vira um adulto, começa a sentir depressão, ansiedade, raiva, estresse, medo, insegurança, dor, doença, velhice. E a gente começa a querer procurar formas de se libertar e de sair desse ciclo de sofrimento, assim como o Buda fez. E o budismo tem uma ferramenta, uma metodologia que nos ajuda a nos libertar desse ciclo de sofrimento. Por isso o budismo ele é tão potente, porque ele não está preocupado com o céu, com o inferno, com vida após a morte, com misticismo, com mágica. Não, Buda chegou a se negar a discutir temas não verificáveis. O budismo está preocupado com como fazer a sua mente se acalmar, como se livrar da ansiedade, do estresse, do medo, da raiva, da preocupação, da insegurança e como conseguir viver a vida com plenitude. Essa é a preocupação do budismo. E as ferramentas do budismo são poderosíssimas para fazer você começar a transformar a sua realidade e a viver muito mais em paz. Se você sente que não tem tempo para nada, não consegue conciliar trabalho, família, relacionamento, lazer, vida, se você sente que está sendo engolido pelos afazeres, faz o seguinte, clica nesse vídeo aqui para você assistir 4 hacks de produtividade que eu tirei do estoicismo que vão fazer o seu dia dobrar de tempo. Se você aplicar os 4 hacks, vai ser como se o seu dia passasse de 24 para 48 horas em termos de produtividade. E se você quiser aprender mais sobre como se libertar de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a raiva, a depressão, o medo,
faz o seguinte, ó, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo com dicas práticas, direto ao ponto, que vão te ajudar a transformar a sua realidade. E quem sabe não vai ser o meu próximo vídeo que vai te dar aquele insight para você se livrar da depressão, do estresse, da ansiedade ou do medo.